Meus caríssimos alunos e seguidores das redes sociais, como eu prometi para vocês, eu vou apresentar uma redação da minha autoria em que eu vou desenvolver o tema do Enem 2020 com base na estrutura que eu apresentei para vocês na manhã do dia 17, antes da prova de redação. Ok? Prestem atenção, quem não assistiu a esta aula ainda, é muito importante que assista, que você vai aprender muito mais. Assista a primeira, não vá para a prova sem isto, esse é o título. Depois eu coloquei um outro vídeo em que eu explico como eu utilizei aquelas ferramentas na redação do Enem e agora sim a redação que eu fiz com base no tema do Enem, ok? Então, acompanhar o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma quer dizer preconceito. É o preconceito que se tem em relação às pessoas com doenças mentais. Você deveria ser capaz de perceber que era para falar dos doentes mentais. Eles é que sofrem preconceitos. Cuidado com isso. Na sociedade brasileira. Então, o horizonte de projeção é a sociedade brasileira. O que não quer dizer que eu não possa dar exemplos de pessoas e apresentar contextos históricos de outros países e de outras épocas, tá? Vamos lá? A Constituição da República Federativa do Brasil, norma de maior hierarquia no sistema jurídico do país, afirma em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha só, olha a facilidade. Se todos são iguais perante a lei e esses indivíduos não estão tendo o atendimento necessário, justo, humanizado, então nós vamos chamar a atenção do Estado brasileiro para que possa resolver este problema. Artigo 5º, eu falei na tal aula. Tudo que está aqui está na primeira aula, ok? Então o artigo 5º fala do ideal. E aqui nós entramos na realidade. Apesar disso, dessa norma tão poderosa falar isso, os portadores de doenças mentais são alvos frequentes de críticas, abandono e até violência física, o que revela falhas no amparo devido a esse segmento social estigmatizado há séculos pelo seu modo diferente de agir e perceber a realidade. Então, aqui está o tema. Portadores de doença mental, estigmatizados. Eu estou falando da Constituição da República Federativa do Brasil, então o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. O tema já está aqui, como eu falo, diluído. Vamos colocar um contexto histórico para fundamentar. Vistos como endemoninhados na Idade Média e submetidos a tratamentos cruéis na história recente, hoje continuam a ser relegados à condição de loucos e inúteis. São desprestigiados, deixados de lado. Mesmo nos casos de depressão e ansiedade, que são problemas não tão graves quanto algumas outras doenças mentais, mesmo nesses casos, é comum caracterizar os portadores desses distúrbios como derrotados e fracos. Essa lamentável situação decorre de dois principais fatores: o preconceito social e a escassez de políticas públicas efetivas de promoção da saúde mental. Então, o que eu falei para vocês na primeira aula, você vai observar quem resolve o problema. Quem resolve o problema pode ser o indivíduo, a família, a sociedade, o Estado, a ONU, uma ONG. E aqui eu peguei o quê? Sociedade e Estado, como capaz de resolver o problema. Se eles é que têm que resolver o problema, então o problema existe porque eles estão falhando no seu dever de impedir que esses problemas existam. Eu inseri também a ONU, porque a ONU, como ela tem um objetivo de garantir as condições de saúde no mundo inteiro, dentro de uma abordagem humanitarista que ela também existe para levar a efeito, como ela não fez, ou como ela está falhando, os problemas estão surgindo aqui também. Então eu coloquei sociedade, Estado e ONU.
Vocês vão ver na minha proposta de intervenção. Aqui eu disse que o preconceito social, escassez de políticas públicas. Vamos pegar o preconceito social e colocar aqui como tópico, de uma forma inteligente. De início, é fundamental observar que as sociedades sempre se mostraram refratárias, contrárias, avessas em relação às diferenças, ou seja, ela tem preconceito, e não seria diferente com os portadores de doenças mentais. Assim, basta que alguém se afaste um pouco do questionável paradigma de normalidade comportamental para ser rotulado de demente. Essa postura preconceituosa encontra-se tão enraizada nas culturas do mundo inteiro que mesmo indivíduos geniais tornam-se alvos de críticas e preconceitos. Como assim indivíduos geniais? Vamos explicar. Como exemplo, podem-se citar personalidades como o físico Albert Einstein, o empresário Henry Ford e o inventor Thomas Edison, os quais foram tidos como anormais até que seus grandes feitos atestaram sua sanidade. Problemas como esses revelam-se especialmente graves no Brasil. Eu não posso me esquecer de que o horizonte de projeção é o Brasil e não o mundo. Mas eu posso citar exemplos mundiais, como eu fiz aqui, como eu fiz lá com a Idade Média, sem problema nenhum. Então, problemas como esses revelam-se especialmente graves no Brasil, país com uma população bastante desinformada sobre o potencial produtivo das pessoas com distúrbios mentais e gravemente marcado por um dos males mais incapacitantes da atualidade, a depressão. Essa informação de que a depressão é um dos males mais incapacitantes da atualidade está no texto motivador, só que eu não copiei, eu só tirei a ideia. Tudo isso faz surgir o cenário perfeito para a intolerância, ou seja, o preconceito, que rotula, afasta e provoca enormes prejuízos econômicos. Um dos textos motivadores, naquele quadro, apresentava lá 1 trilhão, mais de 1 trilhão de prejuízo no mundo por causa da depressão, por ano. Ok? Então aqui nós pegamos a ideia central, que são os preconceitos sociais, e desenvolvemos até o fim. Quais argumentos que eu utilizei aqui? Eu utilizei argumento de autoridade. Vamos ver se eu utilizei argumento de autoridade. Olha, eu trouxe para cá algumas autoridades no assunto. Citação da autoridade. Não da frase, mas da autoridade. Exemplificação, como exemplo. Alusão histórica, que eu utilizei aqui da Idade Média. E argumento de autoridade também usei ali a Constituição da República Federativa do Brasil. Que é isso aí embaixo, professor? São as estratégias argumentativas que estão no manual do INEP. O INEP apresenta lá, todos os manuais apresentam essas informações. Vocês devem utilizar essas estratégias argumentativas na sua redação. Ou uma ou outra. Normalmente a gente usa umas 3 em cada uma. Podem perceber que nesta redação eu não apresentei frase do autor. Não foi necessário, mas aí perde ponto. Jamais. Jamais. Isso não tem nenhum sentido. Então você não precisa ficar decorando 1000 frases, porque às vezes nem vai utilizar. Tá? Então, entendi, professor. Agora o outro eu já até sei o que é, professor. Vai falar sobre escassez de políticas públicas efetivas de promoção de saúde mental, não é? Exatamente. Outro ponto importante a se considerar são as omissões do poder público. Lá eu falei políticas públicas, né? Faltam essas políticas, aqui eu estou dizendo omissões do poder público diante dessa complexa questão de saúde nacional. Uma vez que é dever do Estado promover o bem de todos, como determina o artigo 3º da Constituição Federal, fica evidente que a escassez de programas de saúde mental é um crime praticado contra milhões de brasileiros que poderiam estar vivendo com muito mais dignidade. Este artigo 3º está bonitinho na primeira aula. Eu coloquei, gente, pode usar o artigo 3º, porque ele é coringa. Tá? É dever do Estado promover o bem de todos. Então, se todos não estão tendo, se uma parte da sociedade não está tendo o seu bem preservado, é hora de se citar. Olha aí. Artigo 5º eu falei nessa aula. Tá?
Devido a essas omissões, mas você colocou omissão lá, mas eu tinha que repetir que eu queria justamente fazer referência às omissões. Se eu não faço isso aqui, eu não consigo resgatar aquela ideia. Então, cuidado com essa informação de que você não pode repetir de jeito nenhum. Isso está errado. Essa informação é totalmente equivocada. Você pode repetir em momentos específicos. É uma estratégia também para você amarrar a ideia central. Ok? Devido a essas omissões, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, tornou-se palco do conhecido Holocausto Brasileiro. 2 pontos. Na década de 1960, o seu conhecido Hospital Colônia foi responsável pela morte de 60 mil pacientes, a maioria dos quais sem nenhum diagnóstico de doença mental. Hoje, dificilmente uma situação como essa voltaria a acontecer. Porém, ao negar acesso a diagnósticos e a tratamentos humanizados, o Estado pratica uma forma de violência tão cruel quanto a que ocorreu no famigerado Hospital Mineiro. Famigerado quer dizer aquele que tem má fama. Esse hospital ficou com uma péssima fama. Quais argumentos foram utilizados? Eu usei aqui dados estatísticos, 60 mil, mas você não citou a fonte. É porque este é um argumento, é um fato comprovável. É de tanto tempo que ele está aí, você não precisa citar a fonte. É desnecessário. É de alcance fácil. Mesma coisa de dizer que na Primeira Guerra Mundial morreram 40 milhões de indivíduos aproximadamente, ou que foram 6 milhões de judeus que perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. São dados já tão conhecidos que você não precisa revelar a fonte. Tá? São fatos comprováveis. Olha aqui, a câmera está pegando embaixo. São fatos comprováveis. Ok? Então, dados estatísticos, fatos comprováveis. Pesquisa, eu não coloquei nenhum dado de pesquisa. Tá? Ok, professor, joia. Vamos para a proposta de intervenção. O que se espera? Que eu resolva um dos 2 problemas de forma completa e, de relance, eu falo do outro problema. Portanto, diante desse lamentável quadro, que tudo que nós falamos é lamentável, o poder público deve cumprir seu dever constitucional de promover o bem dessas pessoas estigmatizadas. Olha lá, estigmatizadas ali de novo. Para eu pegar a ideia central, não deixar escapar. Tá? A redação está caminhando, está avançando. Ela avança, mas ela não pode desconsiderar ideias fundamentais que ficaram para trás. Para isso, para quê? Para promover o bem dessas pessoas, né? Porque eu tenho que... Quem resolve o problema, o que resolve o problema, como se resolve o problema e com que finalidade. Então, quem resolve o problema? Poder público. O que ele vai fazer? Cumprir seu dever constitucional de promover o bem dessas pessoas estigmatizadas. Como? Para isso é fundamental ampliar e qualificar os núcleos de atendimento do SUS destinados à prevenção e tratamento de todos os que necessitam de apoio psicológico e psiquiátrico. Então aqui eu não falei doença mental, eu falei pessoas que precisam de apoio psicológico e psiquiátrico. Além do mais, a ONU. A que eu mais falei na primeira aula. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência da ONU. Além do mais, a ONU, por intermédio da Organização Mundial da Saúde, deve amparar o Brasil nessa gigantesca crise humanitária, já que um de seus objetivos é combater as ameaças aos direitos humanos, como consta em sua Declaração Universal. Então, pessoas que estão precisando de atendimento e não encontram, a ponto de o país estar ostentando uma cifra tão absurda de depressão, por exemplo, fora as outras doenças, não era para falar só depressão. Então, o Brasil está, sim, passando por uma crise humanitária e é hora da ONU agir. O Estado brasileiro precisa também, além do que ele já fez ali através do SUS, esclarecer a população. Esclarecer por quê? Por causa do preconceito. A sociedade não está tendo preconceito? Nós não falamos aqui que ela tem uma visão equivocada, preconceituosa em relação às pessoas com deficiência mental? Ok. O Estado brasileiro precisa também esclarecer a população sobre os mitos relacionados ao estigma da loucura, o que exigirá a utilização da mídia
especialmente as redes sociais, para deixar claro que pessoas com doenças mentais são frequentemente muito produtivas. Cuidado para não falar que é dever da mídia fazer isso ou aquilo. A mídia não tem nenhum dever, mídia é empresa, iniciativa privada, meus caros. Então eu vejo isso nas redações aí totalmente equivocado. O Estado, sim, é que tem o dever de utilizar a mídia para instruir a população. Ela vai investir, ela vai dar dinheiro para a mídia quer dinheiro, ela não vai agir sem receber, não. Ok? Então a mídia não tem nenhum dever de fazer isso. Então tirar esse tipo de mito aí. A finalidade de todas essas medidas é erradicar os preconceitos, instruindo as pessoas, e fazer valer o lema da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade, cujos princípios norteiam também o Brasil. Esta frase aqui, ela já ficou no finalzinho da minha aula anterior, aqui embaixo mesmo, foi a última coisa que eu citei. Tanto na primeira, segunda aula, quanto nessa aqui. Ficou fácil. Alguns alunos meus chegaram, professor, usei aquela metodologia aqui, não tive nenhuma dúvida. É isso, galera, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, só para finalizar, tá? Essa redação tiraria 1000? Vamos ver. Do ponto de vista da competência 1, utilização da norma culta padrão da língua portuguesa. Tira 1000? Olha, muito bem pontuada, escolha dos vocabulários. Se tem alguma repetição menos feliz aqui, dá para passar, porque é uma redação muito bem feita. Concordância, regência, uso de crase, conectores, sem dúvida. 1000. Competência 2, utilização de informações de diversas áreas do conhecimento. Olha, Constituição Federal, História. Colocamos aqui, ó, informação acerca de Albert Einstein, Thomas Edison e Henry Ford. Atualidades. Aqui colocamos de novo a Constituição. Colocamos este acontecimento histórico, tá, em Barbacena. Até aqui nós citamos o lema da Revolução Francesa, então não há dúvida, 200. Competência 3, argumentatividade, a utilização de uma estrutura que se permite perceber na leitura. Aqui tem uma estrutura, você vê que tem aqui 2 guias, desenvolve a primeira, desenvolve a segunda, resolve uma delas de forma completa e a outra de maneira mais superficial. Ótimo. Competência 4, que são os articuladores. Uso diversificado de elementos coesivos. Tem uso diversificado? Tem. Apesar disso, o que, esse, vistos, mesmo nos casos, os portadores, essa lamentável situação, assim, para, essa, e vai, galera. Olha, não precisa nem ler mais. Tá? Bonitinho. Aqui, olha, eu não tenho um operador argumentativo, mas aqui eu já tenho outro ponto importante a se considerar e tenho portanto. A regra diz o seguinte, tem que ter pelo menos 2 articuladores do tipo operadores argumentativos interparágrafos, ou seja, entre parágrafos. Então eu tenho no mínimo 2, ó. Um aqui, outro lá, acabou. Ah, por que você não colocou aqui? Porque esse prepara o outro. Tá bom? Então, 200 também. Competência 4, eu preciso resolver o problema utilizando-me daquelas informações. Quem resolve o problema, o que resolve o problema, como e com que finalidade. Eu já mostrei para vocês na primeira leitura que nós temos quem, o que e como. E ainda detalhei o quem aqui mais um pouquinho. Ah, mas a minha redação não cabe. Numa folha, uma redação cabe se você tiver a letra pequenininha, mas a minha letra é grande. Aí você treina até a sua letra ficar pequena. Tá? É assim que a gente faz. Eu também não nasci com uma letra dessa aí, não. Ela foi ficando assim com o tempo. Isso é querer fazer. Tá bom? Tchau, galera. Forte abraço. Felicidades.